Hoje o devocional será mais longo do que o habitual. E eu peço licença ao seu coração, porque o que vamos tratar aqui não é apenas uma palavra de consolo ou um incentivo para o dia. Hoje vamos falar sobre o tempo final da história, sobre a promessa da volta de Cristo e sobre a responsabilidade que Deus colocou sobre nós como seus filhos nestes últimos dias. É um tema sério, profundo e urgente. E por isso, este devocional precisa ser completo, claro e muito baseado na palavra. Se você puder, ouça até o final, porque talvez essa seja uma das mensagens mais importantes que Deus nos dará aqui no canal. 2 Pedro 3, capítulo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quando Pedro escreveu isso, ele estava falando com cristãos que já estavam impacientes. As décadas estavam passando, Jesus prometeu voltar, e muitos começaram a questionar: será que ele vem mesmo? Será que essa promessa não falhou? Por que está demorando tanto? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, responde: Deus não está atrasado. Vocês é que estão enxergando o tempo de maneira errada. A demora não é falta de poder, não é esquecimento, não é lentidão, é misericórdia. Pedro diz: Ele é longânimo, ou seja, paciência estendida ao máximo. Deus está segurando o relógio da história para dar mais tempo para mais pessoas, para mais almas, para mais arrependimento. Não é atraso, é oportunidade. O próprio Jesus disse que haveria sinais antes do fim. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Mateus 24, capítulos 6 e 7. Isso está diante dos nossos olhos, mas Jesus também disse: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, capítulo 11 a 13. E é exatamente o que vemos. Um mundo que perde a sensibilidade, que se endurece, que troca amor por egoísmo, fé por incredulidade, Deus por si mesmo. A pergunta é: por que isso está acontecendo? E a resposta é simples e profunda: porque estamos no princípio das dores. Não é o fim, mas é o início claro de que o relógio está avançando. Abacuque 2, capítulo 13 e 4. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Desde o Antigo Testamento, Deus já havia revelado: há um tempo determinado para seus planos. A promessa não falha. Se parece demorar, espere. E enquanto espera, viva pela fé. A mesma verdade atravessa séculos até chegar a Pedro. Deus não está atrasado, Ele está no tempo perfeito. Ou seja, a promessa tem um tempo marcado no relógio de Deus. Romanos 2, capítulo 4 e 5. Ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é te conduzir ao arrependimento, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo explica a mesma coisa que Pedro. A paciência de Deus não é fraqueza, nem indiferença. Ela nos conduz ao arrependimento. Quando alguém diz: se Deus é justo, por que ainda não voltou? A resposta é: porque Ele ainda quer salvar mais.
A demora não é punição, é misericórdia. Mas quem resiste endurece o coração e está acumulando ira para si no dia do juízo. 1 Timóteo 2, capítulo 4 a 8. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Este é o pedido do coração do Pai, que todos sejam salvos. E isso é tão sério que Ele enviou seu Filho como um único mediador. Cristo entregou sua vida como resgate. Paulo foi constituído pregador e apóstolo para levar essa verdade aos gentios. E Deus deseja que todos nós oremos em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Este é o clamor do céu. Arrependam-se, voltem-se para Cristo, aproveitem um tempo da graça. Se Deus está segurando o relógio para que mais almas sejam salvas, então surge a pergunta: o que estamos fazendo com esse tempo? Quantos planos você já fez este ano? Quanto quer ganhar? Quantos quilos quer perder? O que quer conquistar? O que quer comprar? O que vai construir? Mas quantas vezes planejou? Este ano, quero alcançar X pessoas para Jesus. Este mês, quero semear a palavra na vida de alguém. Hoje, quero falar de Cristo para pelo menos um coração. Nós criamos metas para tudo, menos para aquilo que é eterno. Jesus já nos ensinou: buscai primeiro o reino. Infelizmente, muitos cristãos estão invertendo a ordem. Buscam tudo primeiro e deixam o reino por último. Mas Deus está dizendo: estou segurando a volta do meu filho porque ainda há gente para salvar. Você está me ajudando nisso? A cada dia, o mundo fica mais parecido com os últimos tempos descritos na Bíblia. Estamos mais próximos do Apocalipse hoje do que ontem. E ainda assim, Deus continua dizendo: ainda há tempo, ainda há almas, ainda há misericórdia. A promessa não tarda. Ela virá. Cristo voltará. Mas enquanto Ele não vem, Ele nos chama. Preguem. Orem. Vivam em santidade. Aproveitem a paciência divina para alcançar os perdidos. O próprio Cristo disse em Mateus 24, capítulo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso significa que o fim está ligado à pregação. E se o fim está sendo adiado, é porque ainda existe trabalho a ser feito. A pergunta é: estamos fazendo a nossa parte? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque Tu não retardas a Tua promessa. Obrigado porque a Tua paciência é salvação. Obrigado porque o Teu amor ainda alcança corações. Hoje, Pai, eu reconheço que muitas vezes tenho vivido para metas humanas, mas não para metas eternas. Tenho falado de tudo, menos do Teu Evangelho. Tenho planejado tudo, menos alcançar vidas. Aquece o meu coração novamente. Tira toda a frieza, toda a distração, toda a preguiça espiritual. Faz-me enxergar as pessoas como Tu as enxerga. Me dá coragem para falar de Cristo. Me dá urgência para anunciar a salvação. Me dá amor para cumprir a missão. E ajuda-me a estar preparado, porque a Tua promessa não tardará. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva: quero viver como quem espera o Senhor. Ou, usa-me para alcançar vidas. E antes de sair, deixe o seu curtir. Não é apenas um gesto, é uma forma de dizer:
eu estou comprometido com a missão. Alvorecer da Palavra, onde cada manhã o céu fala ao seu coração.